teu altar é lugar de entrega, de adoração. O teu altar é lugar de sacrifício, lugar de santidade e comunhão. O teu altar é lugar de curar. O teu altar é lugar de libertação. Eu quero estar, eu preciso estar. Estou disposto a te ofertar a minha vida. Eu quero estar na tua casa, Pai, te adorando. A cada dia me entregando. Vou dar o melhor de mim. Vou me sacrificar. No teu altar eu vou pagar o preço. Nosso Senhor Jesus Cristo, vamos nos colocar de pé. E assim iniciamos o pontifical solene de ordenação diaconal e presbiteral de Alexei da Silva para nós, um bom no Mejidó, Pai Nasci. E assim iniciamos essa celebração, acolhendo o presidente da Santa Missa, com muita fé e confiança, cantando todos juntos. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, entra
feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Boa noite. Boa noite. Sejamos todos bem-vindos a esse pontifical solene, no qual estaremos ordenando o nosso irmão Alex, mais conhecido como Mejitó Paidanci, ao cargo de diácono e presbítero, fazendo assim esse elo, derrubando as barreiras do que nos separaram por tantas décadas e até séculos, e que nós possamos iniciar essa celebração invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo e as bênçãos maternais de Nossa Senhora estejam hoje e sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nesse momento agora da celebração, é o momento de nós olharmos para dentro de nós, reconhecermos que somos seres limitados, seres falhos, reconhecermos muitas vezes nossas pequenez diante de Deus, diante dessa espiritualidade que aqui nos une nesse momento, diante desse Deus que tem muitos nomes, mas que é um só, e que nós possamos reconhecer que diante dele nós somos pequenos. Então vamos nesse momento pedir perdão pelas vezes que não fomos tão bons assim, perdão pelas vezes que nós pecamos por pensamentos, palavras, obras, omissões. Vamos pedir perdão nesse momento de tudo aquilo que nós deixamos de fazer. E vamos, nesse momento, diante desse Deus que nos ama, dessa casa tombada, dessa casa de candomblé, que nós possamos, diante de Deus, pedir perdão, para que possamos cada vez mais evoluir naquilo que nós consideramos a evolução espiritual. Então peçamos perdão a Deus cantando. Com muita fé e confiança, confessemos os nossos pecados cantando. Senhor, venho pedir perdão, pois pequei contra vós, e com meu coração inquieto resolvi voltar. E mesmo sem saber como expressar
bondoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. A certeza de que Deus acolheu as nossas preces de perdão e arrependimento, vamos agora rezar juntos o Glória. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos. Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei as nossas súplicas. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Vamos colocar neste altar, este local sagrado, que é um terreiro de candomblé e hoje se torna uma igreja também, mostrando para tantos que Deus é um só. Vamos colocar a vida do nosso irmão Alex, do Mejitó, do Pai Nancy, que hoje não desiste de uma missão que já vem de anos e anos, mas vem incorporar mais outra missão. Vem vencer preconceitos dentro da religião, preconceitos fora da religião. Hoje nós conversávamos e ele falava que eu ouvi o comentário, agora o senhor vai dar problema. Não, Deus é um só. Como diz no termo, a quizila, na verdade, muitas vezes está no coração das pessoas. Eu tenho certeza que o que está acontecendo hoje aqui vem ser um divisor de águas nesse século XX. Nesse século XXI, no qual nós não permitimos mais a intolerância religiosa, preconceito. E nós devemos deixar isso de herança para as próximas gerações. Esse vai ser o maior legado de cada um de vocês aqui. Ó Deus, como estabelecestes que o vosso povo fosse conduzido por pastores, derramai em vossa igreja o espírito de piedade e fortaleza, que torne este vosso servo digno ministro do vosso altar e capaz de pregar o Evangelho com mansidão e coragem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Sentados, vamos ouvir as leituras da Palavra de Deus. Foi o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus junto de vós, pelos milagres, pródigos e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isto vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós os matastes pregando numa cruz. Com efeito, Deus ressuscitou esse mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estáis vendo e ouvindo.
Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. De pé, aclamemos o Santo Evangelho, a palavra anunciada de Deus. Enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, narrado por São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai, eu permaneço no seu amor. Eu vos disse isto, para que a minha alegria esteja em vós, e vossa alegria seja plena. Eis o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vós sois os meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para irdes, e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedides ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Glória a vós, Senhor. Sentados. Queira aproximar-se o que vai ser ordenado diácono e presbítero. A Santa Mãe Igreja pede que ordeneis para a função de diácono e presbítero este nosso irmão. Podes
dizer se ele é digno destes ministérios? Tendo interrogado o povo santo de Deus e ouvindo os responsáveis, dou testemunho de que ele foi considerado digno de acorrer a esta função. Com o auxílio de Deus e de Jesus Cristo, nosso Salvador, escolhemos este nosso irmão para a ordem do diaconato e presbiterato. Todos demos graças a Deus. Graças a Deus. Excelentíssimo e reverendíssimo Bispo Ordenante Dom José Neto, Excelentíssimo e reverendíssimo Bispo Diocesano de Santo André, Dom Joani da Silva Neves, Reverendíssimo Administrador Diocesano Padre Bruno Marques, Reverendíssimo Candidato ao Presbiterato Alex Leme da Silva Rumbono Megitó Pai Danci, Reverendíssimos Abajigã, Deré, Anarunó, desta casa de tradição Fon, Benoi, Doterrum Taleci de Badagri, Seminarro, Dotés, Donés, Vodunces, Noviches, Colofé, Reverendíssimas Irmãs Nazárias, Gospel de Boje. Povo de Deus, boa noite. Boa noite. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Já que os microfones estão falhando, deixa eu vir aqui mais próximo do povo de Deus. Amados irmãos e irmãs, a liturgia da palavra hoje nos traz duas leituras importantíssimas para vivermos com retidão e integridade tudo o que aqui estamos fazendo. Na primeira leitura nós vemos o evangelista São Lucas, ao relatar no livro do Atos dos Apóstolos, o encontro glorioso na festa das tendas, o povo hebreu reunido em Jerusalém. Cerca de 120 homens foram impactados pela ação de um ser divino conhecido como Espírito Santo. Este Espírito Santo que reúne povos de várias nações, pardos, medos, elamitas, filhos da Mesopotâmia e da Capadócia, pessoas da Panfilha e da Frígia. Enfim, o Espírito Santo é aquele que define e reúne a diferença. No Evangelho nós vemos Jesus nos convidando a muito mais do que servos, sermos seus amigos. Mas para que possamos entender tudo aquilo que o Novo Testamento nos apresenta como salvação em Jesus Cristo, é necessário conhecer a história do povo hebreu. Queridos, e para conhecer a história do povo hebreu, é necessário conhecer a história do patriarca Moisés, ou seja, aquele que foi retirado das águas. E eu quero tomar a ousadia em começar fazendo algumas alusões acerca da simbologia que nós durante essa partilha iremos fazer. Moisés tirado das águas. A água é fonte de vida. Tudo nasce com água. Tudo nasce na beira do rio. Tudo nasce com esta água que, além de limpar, dá vida. Para que pudéssemos estar aqui era necessário água na placenta, no ventre de nossa mãe. Por isso Moisés é retirado das águas. E por isso que quando dá o nome a Moisés, coloca Moshe, Moisés, aquele que nasceu das águas, que nasceu de um fruto das águas. E Moisés era hebreu, escondido na terra do Egito. E lá no Egito conheceu a cultura do povo egípcio.
E Moisés, conhecendo toda esta cultura, pela primeira vez, ele sente na alma a sua essência hebreia, quando ele vê um irmão hebreu sendo espancado por um egípcio. Ele vai e mata aquele egípcio e foge. Nesta fuga, ele tem a alegria de conhecer uma linda jovem, filha de Jetro. Jetro era sacerdote da tribo de Dan. E com o seu sogro Jetro, Moisés conhece toda a tradição do povo de Dan, a ponto de vermos no relato de Números, o quarto livro da Bíblia, essa que nós conhecemos, no capítulo 21, quando aquele povo sai do Egito, aquele povo começa a murmurar diante das dificuldades. E nós que temos fé, que estamos aqui, quantas são as vezes que ao iniciarmos uma caminhada espiritual, nessa ou naquela religião, nós temos, na maioria das vezes, um único interesse: ser iniciado em uma religião para termos os nossos problemas resolvidos. Mas nem sempre são assim. As lutas, elas continuam. E muitos se iniciam em um culto, seja de casa de tradição iorubá, nagô, fon, banto, e por aí vai. Ou vai para a igreja, para a missa, para os seus cultos, achando que estando ali, ele não vai ter mais problema algum, porque muitos prometem isso. E a iniciação numa religião não é ausência de problemas, mas é você receber desta divindade a quem você está se entregando a sabedoria para resolver todos os teus problemas. O sacerdote, seja ele católico, seja ele de matriz africana, seja ele até mesmo de tradição protestante, conhecido comumente como pastor, ele tem dificuldade, ele tem problemas, ele chora, só que o que ele não pode ter é o sentimento ou até mesmo o desejo de desistir. E Moisés assim faz esta experiência com este povo que no meio da dificuldade começa a reclamar. E diz a palavra que Deus permite que dãs ou que serpentes comece a picar e a morder este povo. E este povo reconhece a sua infidelidade e a sua falta de gratidão. E pede a Moisés que interceda ao grande Criador, que alguns conhecem como Avien Vodun, como Olodumare, como Zambiapong, como Jeová, como Yahvé, Adonai, Elohi, Elohá, Javé, o Deus Criador. E esse mesmo Criador, que havia uma intimidade com Moisés, diz: olha, como sinal para esse povo, levanta a grande Dan. Estou falando de Bíblia, não estou falando de tradição fon ainda. Estou falando de teologia hebraica. E Moisés levanta uma grande Dan num poste, numa haste, e todos que olhavam para Dan eram curados do veneno daquelas serpentes, as ardentes do deserto. E durante 700 anos, dentro do povo hebreu, Dan foi tida como uma divindade de honra dada pelo próprio Deus, conhecido como Adonai. Porque para o povo hebreu não se pode dizer Deus. Querido, Dan, naquela representação, ela se volta à sua cauda.